Bom, pessoal, para entender melhor o caso da A. O Toro, é necessário falar também sobre Ladislav Bittman. Aqueles que se interessam por história de serviços de inteligência, história da espionagem, certamente sabem quem foi Ladislav Bittman. Mas para aqueles que não sabem, nós vamos ler aqui um texto que nós mesmos preparamos em base a diversas fontes que encontramos pela internet. Ladislav Bittman, nascido em 1931, foi funcionário da STB. Seu pseudônimo era Brichta. Em 1964, foi chefe da 8ª seção que realizava AOS, Medidas Ativas Operacionais, relacionadas com provocações e criação de desinformação. A eficácia das campanhas de desinformação da STB tcheca era muito apreciada e elogiada pela KGB soviética. Em 1969, Bittman fugiu para o Ocidente. Escreveu vários livros, em um deles, publicado em 1985, o título em português seria A KGB e a Desinformação Soviética. Conta que foi enviado ao Brasil em 1965 para buscar novas ideias operacionais e que quando chegou ao Brasil, a Operação Thomas Mann estava já chegando ao fim. Ele descreve a operação como sendo uma série de falsificações para comprometer e difamar o governo americano e o secretário assistente de Estado Thomas Mann. Bem, acontece que em nossas pesquisas online pelo Arquivo Tcheco, encontramos um artigo científico escrito por um historiador. Nesse artigo, ele menciona Ladislav Bittman, A. O Toro, Thomas Mann e menciona também algo sobre o Brasil. Então, entramos em contato com esse historiador e preparamos aqui um pequeno material para que vocês vejam que Ladislav Bittman realmente passou pela STB e também toda essa nossa troca de informações com esse historiador para esclarecer as dúvidas se ao final a operação se chamava Thomas Mann ou A. O Toro e principalmente de onde ele tem essas informações, já que a operação A. O Toro figura como destruída. Bom, então aqui para ilustrar um pouco para vocês, temos aqui vários documentos relacionados com Ladislav Bittman, que tinha o pseudônimo, codinome Brichta. Então, vários documentos relacionados com essa pessoa. E se a gente entrar, por exemplo, neste, vamos encontrar esse documento, né, que era uma ordem de departamento pessoal do chefe da primeira seção. Do dia 4 de fevereiro de 1964. E aqui temos nomeados para o cargo e uma série de funcionários. E um desses funcionários temos aqui, capitão Ladislav Bittman, que foi nomeado para o cargo de suplente do chefe do 8º departamento da primeira seção do Ministério do Interior. 8º departamento, estamos falando do Departamento de Desinformação. Isso aqui para dar uma ilustração e mostrar que realmente passou o Ladislav Bittman pelo Departamento de Desinformação. Bem, então vamos ler o artigo científico encontrado nas páginas oficiais do Arquivo Tcheco. Eu não publiquei aqui o nome do autor porque ainda não recebemos a resposta sobre se ele permite, autoriza ou não que colocasse o nome dele, então eu não coloquei, tá? Aí vai, artigo científico de historiador publicado nas páginas oficiais do Arquivo Tcheco, nome do artigo Mentirosos Profissionais. Graças à publicação de Ladislav Bittman, tornou-se conhecida, por exemplo, a ação operacional Toro, direcionada contra o vice-ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que se chamava Thomas Mann, e contra o funcionamento do Serviço de Informações americano USIS na América Latina. Os funcionários da Central de Espionagem Tcheca, com a ajuda de profissionais do Departamento Tcheco do Ministério das Relações Exteriores, produziram algumas falsificações que fingiam ser documentos do Ministério de Relações Exteriores americano e também da USIS.
que a seguir, no ano de 1964, foram impressas essas falsificações em jornal brasileiro e em outros jornais latino-americanos. Esta AO, ou seja, AO Toro, foi avaliada e considerada pelo primeiro departamento da STB como sendo de muito alto nível. Bem, então nós enviamos um e-mail para o historiador com a seguinte pergunta: o senhor escreveu um artigo chamado Mentirosos Profissionais. Neste artigo, o senhor escreve no ponto 46 que Ladislav Bittman chama a operação de desinformação AO Toro como Operação Thomas Mann. Como o senhor sabe que esta operação chama-se AO Toro? Foram salvas algumas pistas sobre esta operação em algum documento? Eu pergunto, pois nos arquivos, no número de registro, o material relativo a essa operação figura como destruído. Então aqui temos a resposta que recebemos desse senhor historiador que fez a gentileza de nos responder. A pasta sobre o AO Toro, ao que tudo indica, foi realmente destruída, mas encontrei comentários sobre a operação em um protocolo ultra secreto da 8ª seção do 1º departamento. E ele nos mandou um fragmento deste documento que ele encontrou. Aqui temos a data 1º de julho de 1964. Para o Nachelnik, ou seja, chefe do 1º departamento, Coronel Rouska. Relatório sobre atividades da 8ª seção no 1º semestre. 33 folhas. Continente americano. A quantidade de AO realizadas não é grande, mas uma grande parte delas apresentou relativamente muito boa qualidade. AO Plamen, sobre os acontecimentos no Panamá em janeiro de 1964, foi usado rádio e foram organizadas ações de solidariedade em massa. AO Toro, aqui temos AO Toro, falsificação de material da UCIS, que deve ser um serviço de informação americano, ou algum órgão americano, para comprometer, ou seja, difamar os Estados Unidos e a Thomas Mann. Falsificação de cartas propagadas e divulgadas pela imprensa na América Latina, no Brasil, México e Uruguai. Na América Latina, uma campanha fortemente estereotipada, principalmente difamação na imprensa, anônimos, às vezes discurso no parlamento. Bom, pessoal, então a conclusão que nós chegamos é a seguinte: tanto o artigo científico existente no arquivo oficial como a resposta que o historiador nos enviou nos fazem compreender, nos levam a interpretar os fatos da seguinte maneira: esse documento relacionado com a operação da STB no Brasil existe nos arquivos. Não estamos afirmando isso categoricamente, mas é a conclusão que nós chegamos depois de analisar todos esses fatos. Claro que isso pode ser verificado. Então, sendo assim, qual seria a boa notícia que nós comentamos antes para nós que gostamos de pesquisar sobre história? É que mesmo que pastas de operações figurem como destruídas nos arquivos, existe provavelmente a possibilidade de que, examinando outros tipos de documentos, relatórios, etc., possam ser encontrados indícios relacionados com essas respectivas AOs. Agora, essas AOs que nós já citamos antes seriam as únicas relacionadas com América Latina e Brasil? Pelo jeito não. Porque à medida que nós analisamos o arquivo online, vamos notando uma certa semelhança entre certos números de registro e série relacionados com América Latina e Brasil. E fizemos essa pergunta para o historiador. Estamos falando dos números 90.018 para a América Latina e 90.008 para o Brasil. A resposta dele foi a seguinte: sim, as pastas sempre tiveram relação com o objeto ou território. O número 90.018 é a América Latina. Por experiência própria, informo que podem haver exceções. E quanto à pergunta sobre a relação entre o número de registro 90.008 com o Brasil, a resposta foi sim.
Então, vamos ver mais AOs relacionadas com América Latina e Brasil.